Muito bom dia a todos ligados aqui no canal do Felipe Fontoura. O quadro Fontoura News está no ar, o videozinho da manhã que o Felipe sempre grava aqui de forma sucinta, né, objetiva, para vocês saberem as principais notícias do Flamengo das últimas horas, né, desde ontem e tudo mais. Então, geralmente é o Felipe aqui gravando. Hoje é uma versão Medeiros News aqui do Fontoura News, porque o Felipe está indo para São Paulo exatamente para cobrir a finalíssima da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, lá no Morumbi. Está indo lá trazer um conteúdo de qualidade para vocês, como sempre. Mais tarde tem live também. Ele, o Pitio, lá de São Paulo, diretamente. Então, eu assumi aqui o quadro Fontoura News da manhã para atualizar vocês sobre tudo que envolve o Flamengo, né, nas últimas horas, tudo mais, principalmente em relação a amanhã, que é o principal jogo da temporada e nossa praticamente última chance ali de título, né? Já que o Campeonato Brasileiro está muito distante do Botafogo, não parece que o Flamengo vai conseguir se recuperar aí, principalmente pelas últimas atuações, e essa chance, além da gente poder ser penta, é a chance de salvar o ano, né? Um ano que foi marcado muito por decisões horríveis da diretoria, por técnicos fracos, Vitor Pereira e Sampaoli, trabalhos muito ruins, por vices no início da temporada, e agora a gente pode pelo menos sair com um título de peso, que é o da Copa do Brasil, que além de tudo também tem uma premiação muito boa, uma compensação financeira ótima aí pra gente. Então, sem mais enrolação, já vou começar aqui com a principal, né, o principal foco nosso desse final de semana, que é a final da Copa do Brasil. Hoje o Flamengo vai para São Paulo. O planejamento do rubro-negro foi se apresentar às 9 horas da manhã no CT, ou seja, já se apresentou para treinar mesmo, né, os últimos ajustes ali antes da final. O Flamengo ia treinar, tudo mais, depois tem a pausa para o almoço, o time vai para o aeroporto às 2 horas da tarde e o voo está marcado para as 4 horas. Então, com isso, voo ali geralmente de 1 horinha, né, para São Paulo, um voo bem rápido. O Flamengo deve chegar na capital paulista ali por volta das 5 horas da tarde, aonde vai para o hotel, tudo mais, começar a concentração até o jogo de amanhã, né? Então, o Felipe vai estar lá, com certeza falando até perto de torcedores do São Paulo também, trazendo tudo aí para vocês. Então, o Flamengo, daqui a pouco, já indo a destino ao Galeão para viajar para o principal jogo da nossa temporada. Falando em final, temos aí a situação do Sampaoli, né? Sampaoli muito pressionado, muito criticado pela torcida, ninguém mais praticamente, torcedor rubro-negro, acredita no trabalho dele e pode ser que ele fique até o final do ano. Sim, pode ser sim que ele fique. O Landim bancou a permanência dele até o segundo jogo da final, ou seja, até o final de amanhã, pelo menos. Ele está mantido no cargo. Alguma área da diretoria ali queria a demissão dele mesmo entre o primeiro jogo e o segundo, depois do desempenho sofrível no primeiro jogo no Maracanã contra o São Paulo. O Flamengo nem ofereceu muito perigo ao goleiro Rafael, né, o goleiro tricolor ali, tricolor paulista. Então, muita gente queria a demissão dele, queria uma troca de comando para ver se dava um gás no time, mas o Landim bancou. O Landim quis a permanência dele e também pensa, tem uma possibilidade dele permanecer até o final do ano, mesmo perdendo o título de amanhã, ou se ganhar também, pode ser que ele fique até o final do ano. Isso porque, caso o Flamengo perca amanhã, vou até bater na madeira aqui, né? Porque a gente tem que ser campeão, a gente acredita no nosso time, não pelo técnico e nem pelos jogadores que também não estão provando muita coisa, mas por essa camisa, por esse escudo, que eu tô aqui no lado errado aqui, por esse escudo, a gente sempre acredita, a gente já ganhou títulos em momentos adversos, em momentos que não eram favoráveis para a gente. Então, a gente tem sempre fé no Flamengo, que é maior que tudo, né? Mas voltando aí para a questão do Sampaoli, pode ser que ele permaneça, porque caso a gente perca, sempre tem uma possibilidade, né? A gente aqui trabalha com fatos, né? Fatos que existe essa possibilidade. Talvez a gente tenha que buscar um G4 no Brasileirão para se classificar para a Libertadores, que imagina, né? A gente já teve um ano cheio de vexames, principalmente na primeira metade, né? No primeiro semestre do ano ali. Imagina se a gente termina a temporada sem ir para a Libertadores de 2024. Seria bizarro, né? O elenco mais caro do Brasil, o faturamento superior a R$1 bilhão por temporada, não indo para a Libertadores, disputando uma Sul-Americana, seria completamente bizarro. Até uma pré-Libertadores ali, se o Flamengo ficar no G6, já é uma vergonha já pelo nosso faturamento e pelas nossas pretensões no início da temporada. Mas não ir seria realmente
uma das maiores vergonhas assim da nossa história recente, principalmente, né? Então, pode ser que São Paulo fique, porque é difícil de achar um técnico tampão agora, né? O Tite, que é um dos técnicos que aceitariam treinar o Flamengo, só aceitariam ano que vem. A gente até vai falar também desse assunto aí mais para frente. Bom, então, continuando já nessa questão de técnico, vou falar aqui do próprio Tite, que eu já entrei no assunto, e do Jorge Jesus, que são os dois principais alvos da diretoria do Flamengo para treinarem o Clube Carioca, o Flamengo, ano que vem. Só que, como sempre, tem ressalvas, né? Uma área da diretoria quer, outra área não quer, é sempre assim, né? A diretoria do Flamengo é uma confusão até para pensar em possibilidades do ano que vem, porque apesar do São Paulo poder ficar até o final do ano, ele não vai ficar em 2024. Isso aí já é martelo batido, já é garantido. Jorge Sampaoli não fica no Flamengo em 2024, não deu liga, não funcionou, o time não se adaptou às ideias dele, ele também agora parece estar muito desmotivado. E, enfim, já é certo que o treinador argentino não fica no rubro-negro ano que vem. Então, Jorge Jesus e Tite são os alvos, né, os principais nomes visados pela diretoria do Flamengo para 2024, só que temos aquelas questões normais, né, que o Jorge Jesus tem problema com a diretoria ali por causa de 2020, da saída dele. Ele saiu logo depois de renovar o contrato com o Flamengo, deixando ali o nosso time na mão, né? Ele acabou de renovar, um mês depois falou que ia sair, foi para o Benfica. Tudo bem que estava tendo também a pandemia ali na época, mas deixou o Flamengo na mão, que teve que buscar desesperadamente um técnico antes de começar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, trouxe o Domenech Torrent, que também não deu muito certo, foi demitido. Enfim, a gente sabe o desdobramento que teve essa situação toda. Então, a diretoria tem uma mágoa do Jorge Jesus pela sua saída em 2020 e também porque as últimas tratativas com ele, com o Mister, para tentar para tentar repatriar, né, o Jorge Jesus, não foram muito bem sucedidas. A diretoria não gostou como o Mister tratou a gente, parece que se sentiram usados, sentiram que o Jorge Jesus estava usando o Flamengo desculpa, para se promover, né, na carreira, tudo mais, para conseguir outros clubes também na Europa. Então, a diretoria tem essa mágoa. Em relação ao Tite, uma ala ali da diretoria tem uma ressalva em relação ao seu último trabalho, que foi na seleção brasileira, um trabalho que foi mal visto, né, pelo desempenho. Muita gente não gosta do Tite, acha que a culpa do Brasil ter perdido a Copa foi dele. Então, também tem essa ressalva, e também pela situação com o Gabigol, né? O Tite tem ali problemas, alguns pessoais com o Gabigol, né? Parece que não gosta muito do futebol do jogador, e todo mundo sabe que o Gabigol é uma peça-chave aqui no Flamengo, mesmo que esse ano ele não esteja bem. Ele é um dos maiores ídolos dessa geração, talvez o maior para a maioria das pessoas, e um técnico que tivesse problema com o Gabigol também automaticamente seria um problema para a instituição Flamengo, pelo menos até o atual momento, né? Então, tem essas ressalvas em relação aos dois, mas fato é que principalmente o Tite, nos últimos dias, vem sendo o nome que mais foi especulado, né? Falando que aceita treinar o Flamengo em 2024. O Corinthians também tem interesse nele, ele que já tem um histórico, né, no Clube Paulista, ali no Corinthians, mas o Flamengo sairia na frente porque já fez proposta, já pelas notícias, já sinalizou uma proposta, o Tite agradou, o Tite está disposto a voltar ao Brasil, já que não recebeu nenhuma proposta para treinar times europeus até agora, que era o principal foco dele, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Isso aí é assunto para mais para frente, porque, por enquanto, o nosso treinador ainda é Jorge Sampaoli, infelizmente para alguns, né? E para mim também, eu acho que deveria ter saído, não tem mais clima, mas, enfim, esse é o fato. Nosso treinador ainda é Sampaoli. Isso aí é assunto para o futuro, para a temporada que vem. E ainda temos um título importantíssimo para disputarmos amanhã, né? E agora, indo de técnico para jogador, a Arrascaeta provavelmente vai ser titular amanhã, pelas notícias. O GE soltou ontem uma provável escalação com a Arrascaeta entre os titulares. Lembrando que ele e o Luiz Araújo se recuperam da mesma lesão sofrida na coxa no dia 26 contra o Internacional, no jogo do Brasileirão. Muita coincidência, né? Os dois sofreram ali o mesmo tipo de lesão no mesmo lugar, e o prazo de recuperação era grande, né? Era um prazo maior do que vai ser a volta deles amanhã. Mas como é o jogo mais importante da temporada, como o Flamengo precisa de tudo, todas as forças possíveis, e que precisa de todos os jogadores disponíveis, os dois vão para o sacrifício, fizeram um tratamento intensivo para realmente conseguir voltar no jogo de amanhã. Então, a Arrascaeta provavelmente vai ser titular, e o Luiz Araújo deve ficar ali como opção no banco de reservas, também uma ótima opção
estava entrando bem nos jogos antes da sua lesão. E o Arrascaeta, além de ser importantíssimo para o Flamengo, desde que ele chegou, também busca um recorde pessoal, né? Ele pode ser o jogador com mais conquistas da Copa do Brasil. Os atuais que mais conquistaram ex-jogadores são o Roger Machado e o Zinho, com 4 conquistas. A Arrascaeta tem 3 já, 2 pelo Cruzeiro, inclusive sendo muito decisivo, fazendo gol na final contra o próprio Flamengo em 2017, né, em que a gente perdeu aquela disputa de pênalti, que o Muralha pulou todos os pênaltis para o lado direito. Acho que todo mundo deve lembrar disso, aquele ano ali com 2 vices, uma época tenebrosa do Flamengo, né? Nossa, enfim, vamos esquecer isso e focar na final de amanhã, né? Mas o Arrascaeta fez gol contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2017, fez gol também contra o Corinthians, no outro título que ele teve pelo Cruzeiro ali, inclusive naquela ocasião, voltando correndo depois de se apresentar à seleção uruguaia para poder jogar a final e fazendo o gol decisivo ali na Neoquímica Arena. Então, a Arrascaeta colocando seu nome na Copa do Brasil, ano passado também importantíssimo para o Flamengo, fazendo os 2 gols nas oitavas de final contra o Atlético Mineiro, no conhecido jogo do inferno, né? A Arrasca fez os 2 gols da vitória de 2-0, que classificou a gente para as quartas de final e, posteriormente, ganhamos o título ali em cima do Corinthians, na finalíssima da Copa do Brasil. Até então, somos tetras por causa daquela conquista, podendo transformar em penta amanhã, né? Então, a Arrascaeta, além do Flamengo, tem essa pretensão pessoal aí. E para fechar, o Marcos Braz, né? Nos últimos dias, muito foi falado sobre a situação do Braz com o torcedor Leandro Campos. Os dois se pronunciaram nos últimos dias, Braz contando uma versão completamente oposta ao do torcedor Leandro, né? Ao do Leandro. Leandro falou que só falou fora, Marcos Braz sai do Flamengo. O Braz falou que foi ameaçado, que ameaçou a filha dele. Falou um monte de coisa assim que não bate, né? As duas versões não batem, mas as testemunhas estão do lado, a maioria, pelo menos, do lado do torcedor rubro-negro, né, do Leandro. E quem estava ali presente falou que ele não fez nada demais e que realmente a agressão foi injustificável, né? A agressão física ali, que é difícil justificar alguma coisa, realmente, se fosse uma ameaça, até dá para entender, uma ameaça de morte, algo falado à filha do Braz, como ele declarou, mas se foi só uma cobrança, só xingamentos relacionados ao Braz, uma figura pública precisa entender isso e não partir para agressão física em qualquer circunstância, né? Então, muito falado isso nos últimos dias, torcida também revoltada, e parece que, pelas notícias dadas pelo Diogo Dantas, os jogadores também não estão apoiando o Braz dessa briga. Os jogadores, alguns já tiveram problemas, né, com os dirigentes do Flamengo, principalmente o Gabigol, que teve aquela briga que o próprio Braz falou, né, numa coletiva da briga que ele teve, uma discussão no vestiário com o Gabigol, em questão ali, falaram que era pelo gramado, o Braz falou que era por causa do exame antidoping, enfim, uma confusão, mas já teve algumas desavenças ali entre elenco e o atual vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, tem essa questão, mas parece que os jogadores não estão do lado do Marcos Braz nessa briga aí com o torcedor do Flamengo. Então é isso, gente. Fechamos as notícias aqui. Um vídeo curtinho, como sempre, o Felipe faz o objetivo aqui. E o nosso principal foco é, sim, o jogo de amanhã. É uma conquista, é um pentacampeonato para igualar ali o Grêmio como segundo time mais campeão, né, que é maior campeão da Copa do Brasil, só atrás do Cruzeiro, que tem 6 conquistas. Então vamos com tudo aí. A gente tem que acreditar. Tenho certeza que todos os rubro-negros, apesar de, pensando racionalmente, não terem muitas pretensões para título, porque o nosso elenco não está animando muito e o nosso treinador menos ainda, a diretoria também, tudo uma confusão, mas a gente confia no escudo, a gente confia na camisa do Flamengo e a gente sabe que sempre tem chance da gente sair campeão. É só um golzinho de desvantagem também, não é nada de outro mundo, e o time do São Paulo também provou ter muitos pontos negativos, principalmente nesse último domingo, que resolveu se retrancar no segundo tempo. Então vamos para esse jogo de amanhã com fé no Flamengo, com fé na nossa camisa e tentando conquistar aí esse título. Bom, não esqueçam de se inscrever, quem não foi inscrito ainda aqui no canal do Felipe, para o YouTube poder notificar vocês. Sempre importante deixar o like nesse vídeo também e acompanhe os conteúdos aqui. Mais tarde tem conteúdo, amanhã também vai ter pré-jogo. Sempre muito legal, tentando trazer aqui para vocês as principais notícias do Flamengo e muitos debates com participação de vocês nas lives. Então é isso, gente. Bom dia e já é na expectativa para o jogo de amanhã.